Opa, tudo bom? E aí, Consegue Diogão, me ouvir? E aí, beleza? tá me ouvindo? Mais aqui. Tô sim. Tô só aumentando aqui. Tá um pouquinho baixo o teu áudio. O áudio tá baixo? Tá. O vô, ele não tá trabalhando mais. Ele não tá trabalhando mais. Ele tá deixando lá. Só um minuto aqui. Ele tá todo escuro. O tio, eu quero ajudar com você. O tio, eu quero ajudar com você. Segura ele aí, pô. Melhorou agora? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô sim. Maravilha. Luan Correia, Felipe. Olá, meninos. A galera do meu Instagram já tá entrando aí. Legal. Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou aqui da Personal Psicocare. Antes de a gente começar, deixa eu deixar o nome dos patrocinadores aqui, senão vão ficar falando, pô, cara, não tá falando pra gente. Tô aqui, ó, Carlos Bonazzi, Bonavita, tá? Ortopedia, Marcelo Nutri, aqui de Santos, Rei das Estampas, e a camisa aqui, ó, Vida Azul, camiseta fit. Então a gente tá falando aí, também tem o Shape Merlin também. Então é a galera que a gente foi fazendo entrevista e a galera foi fechando parceria. E vamos aí, né? Estamos aí para ajudar e ao mesmo tempo o canal vai crescendo. Hoje a nossa entrevista é com o Thiago Oliveira, professor de dança, foi meu professor faz uns tempinho aí, na época acho que estava no segundo ano da faculdade, eu já estava prevendo que no terceiro ano ia ter aula de dança, e falei, pô, vou fazer uma aula de dança aí para não pagar o mico na faculdade. E aí minha mãe inventou de fazer dança de salão. Como meu pai não dança, o que sobrou? O filhão aqui. Então eu tive que ir. Foi legal, né? Que aprendi um pouquinho de forró, de dança, não, era tudo durão, né? Thiago que teve ter pouco de paciência, né? Então me tinha a professora Jéssica também. E depois a gente foi se aventurar lá na Casa da Dança, né? Num dia lá que tinha evento lá, para ver se a gente saía daquele ambiente de aula. E também foi super legal, né? Um pouquinho vergonhoso, né? Que não sabia o que fazer. Quando tava com a professora e com a tua mãe na ia, né? Teve uma moça que me puxou, eu falei, e agora? O que eu faço? Nem lembro. Eu não lembro se eu fui, se eu não fui. Sei que tava meio inseguro naquele momento ali. Legal. Show. Foi a primeira experiência que você teve com dança na vida? Acho que eu tive com outras coisas, mas assim, tão perto assim, de dança mesmo, assim, acho que foi o primeiro momento mesmo. Legal, legal. A dança de salão eu considero que ela é uma vantagem com relação às danças individuais que faz com que a gente se aproxime de outras pessoas. E na situação que a gente está hoje, na pandemia que a gente está vivendo, Sim, né, com a situação, e com tudo que a gente verdade. já vivia com tecnologia, a dança ela vinha com essa vantagem, com esse facilitador de aproximar as pessoas. Isso é bem legal. Você com a sua mãe, eu, por exemplo, trabalho com a minha mãe, é minha sócia, e a gente Verdade. começou a empresa, eu, o meu pai, minha mãe e minha irmã, né? As quatro, as quatro pessoas dentro da mesma família. Isso foi muito bacana porque fez com que a gente se conectasse muito mais durante esse processo de construção da empresa. Mas também Legal. dizem que é complicado você trabalhar com a família por causa da intimidade, né? Tem um pouco de É verdade verdade. nisso, mas também Sim, é verdade. bacana, mas também aproxima da família, é bem legal. Legal. Isso aí. Bom, voltando à nossa entrevista é com o Thiago Oliveira, né? Galera que tá entrando agora, da casa de dança lá do Marapé. É, já subiu minha mãe aí, ó. Daqui a pouco ela deve fazer alguma pergunta. E tivemos bastante perguntas aqui, não envolvida com o tema, né? Que a galera queria. Acho que foi meio confuso, assim, a galera
né? Vou deixar você falar um pouco sobre o tema e depois a gente faz as perguntas para você, mais para o final, assim, depois de esperar. Então, fique à vontade, agradeço ter aceitado o convite aí do canal e se sinta em casa. Valeu. Mandar e ver. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Meu nome é Thiago Oliveira, na verdade, mais precisamente, Thiago Miranda de Oliveira. Atualmente eu tenho 28 anos, eu trabalho com danças há mais ou menos 13 ou 14 anos, às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho a conta. Na verdade, eu faço dança de salão tem aproximadamente 15 anos. Olá, boa noite, quem está chegando agora. E eu trabalho com danças há mais ou menos 13, 14 anos, e a escola Casa da Dança, ela existe há um pouco mais de 6 anos. Na verdade, nosso último aniversário foi em fevereiro, a gente fez uma baita festa, junto do aniversário da minha mãe, foi o aniversário da escola, fizemos 6 anos. E a gente está aqui no Marapé tem mais ou menos 3 anos, e a gente conseguiu achar uma casa que tivesse realmente a nossa identidade, que tivesse a possibilidade da gente colocar a nossa essência, né? E o nome Casa da Dança justamente vem daí. Vem dessa atmosfera, dessa essência de família, de um ambiente familiar, acolhedor. E é uma das coisas, inclusive, que a galera sempre pontuou a nosso respeito, que a Casa da Dança é um ambiente acolhedor, que é um ambiente familiar, que as pessoas podem se sentir realmente em casa. E eu tenho, como eu já falei, 28 anos, já trabalhei em diversas áreas na minha vida, eu já trabalhei na gerência de uma academia de musculação, anteriormente, antes disso eu trabalhei na recepção, já fiz curso de nutrição, de musculação, já fui DJ, já trabalhei como instrutor em eventos noturnos, já fiz cursinho para Polícia Civil também, eu atuei em várias áreas, decidi fazer várias coisas na minha vida, e nesse momento toda essa vontade de fazer um monte de coisa, na verdade, era o medo de tomar a decisão de finalmente seguir na carreira que Deus mandou na minha vida, que é a dança. E quando eu decidi fazer isso, quando eu decidi tomar uma direção, que seria as danças a dois, as danças de salão, Deus mostrou realmente um caminho muito bom para mim, porque eu comecei a não só ter muito mais resultado, mas também ter um pouco mais de seriedade no meu trabalho e ser reconhecido como um trabalho sério, né? Ter o reconhecimento de um emprego sério, como seria um CLT ou como seria qualquer outro emprego. Porque a dança, por mais que seja uma forma terapêutica da gente levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais suavidade, a dança ela é o nosso trabalho, ela é o nosso ganha-pão. E a gente faz com que a dança chegue nas pessoas com alegria, com felicidade. Mas isso não diminui o valor da dança. Muito pelo contrário, isso aumenta o valor da dança na tua vida. Porque se é algo que você aprende, que te faz socializar com outras pessoas, que te faz melhorar a coordenação motora, te traz uma melhoria cognitiva, se te faz diminuir a probabilidade de doenças neurológicas, e se ainda te deixa feliz, tudo isso ainda te traz alegria, o valor da dança é realmente imensurável, e foi aí que eu achei realmente o meu caminho, quando eu decidi trabalhar apenas e só com as danças a dois. E aí eu tive muito mais assertividade no meu resultado, né? Porque aí as pessoas te reconhecem realmente como uma pessoa que trabalha com dança e que é o teu ganha-pão, e elas levam a sério o teu trabalho, e elas querem ser felizes com o teu trabalho, mas elas valorizam, e elas... muitas vezes a gente escuta isso dos nossos alunos, é bem bacana, porque elas pagariam muito mais do que elas já pagam. Isso é muito bom para mim, isso não me desperta o interesse em cobrar mais, muito pelo contrário, só me dá vontade de continuar melhorando, oferecendo mais qualidade no meu trabalho, porque é sinal que o que elas pagam é mais do que justo. Na verdade, elas gostariam de pagar mais
pela valorização que elas estão dando no nosso trabalho. Isso é realmente mensurável para mim. Legal. Vou pegar aqui o tema que eu esqueci de falar. E a sua família já vinha com a dança, né? Então você não acreditava que trabalhar com dança ia dar certo, por isso você foi para outras áreas? Na verdade, eu comecei na dança muito cedo. Eu comecei com 13, 14 anos. Então, até eu enxergar onde eu poderia chegar, até onde eu poderia ir, com um trabalho que não necessariamente é registrado. Tem formas de você, né, ter o seu registro lá, o seu MEI e tudo mais, a sua empresa, o nosso CNPJ, mas eu não tinha um trabalho registrado com a dança. Eu tinha o meu CLT, mas em paralelo eu trabalhava com a dança. E o que me dava mais confiança e mais sustentação era o CLT. Mas não porque o CLT ele é algo mais confiável, que ele era algo... na verdade o CLT é um ótimo recurso, né? De você ter a sua receita, de você construir a sua carreira e ter a sua aposentadoria lá no final, depois dos 60 anos trabalhados, né? Mas o que acontecia é que quando a gente trabalha com uma coisa a qual a gente não se dedica de verdade, e principalmente a gente não se dedica acreditando naquilo, sabe? Porque quando eu fazia as danças, eu dava aula, eu fazia porque me dava um retorno. Me dava um retorno tanto financeiro, quanto em questão de reconhecimento das pessoas. Só que sempre que aquilo caía, e eu não entendia o porquê, aquela receita caía da dança, porque a dança ela é volúvel. Se você não tiver realmente alinhado os teus valores, a tua essência, o que você quer e o que você entrega para as pessoas, é muito fácil as pessoas se desligarem do teu trabalho, da tua empresa. E quando eu descobri isso, eu já tinha passado por diversas coisas, né? E quando acontecia esses altos e baixos na nossa empresa, no nosso trabalho, a primeira coisa que eu acreditava era que a dança era vulnerável e eu tinha que dar mais atenção para o meu trabalho CLT, que era isso que ia me dar sustentabilidade, que é isso que ia me dar continuidade, né, na receita. Apesar de não ter uma planificação lá, não ter uma escala na carreira onde eu trabalhava, eu tinha uma receita lá fixa, que se a empresa caísse, o dono, o empresário, ele tinha que arcar com o meu salário, independente do que acontecesse com a empresa dele, né? Claro que correria o risco de ser demitido, caso caísse e tudo mais, mas eu trabalhava para que isso não acontecesse, eu trabalhava na gerência. O fato é que, enquanto eu não enxerguei que a ausência de atenção que eu dava para a dança era o resultado que eu tinha, era a colheita, né, o resultado que eu colhia, enquanto eu não enxerguei isso, eu trabalhava com esses nuances. Então era muito fácil eu acreditar que a dança realmente era o problema. Mas o problema era eu. Era eu que não me dedicava a 100%. Por mais que eu amasse o que eu fazia, sempre que tinha alguma dificuldade financeira, eu olhava para o meu trabalho fixo. E isso não é... Quando você tem uma empresa, quando você é autônomo, se você não tiver realmente alinhado com os valores, se você não estiver trabalhando por um resultado e tiver tudo isso em mente, tudo isso planificado, e aí depois você chegar lá numa situação onde você passa por algumas dificuldades, mas você tem um plano de contingência, você tem um plano para ficar lá na sua situação estável, aí você passa a ver de outra perspectiva. O fato é que hoje, com toda essa dificuldade que a gente está passando na pandemia, a gente teve que se adaptar, o trabalho começou a ser online,
mas a gente Sim. entregou tanto carinho, tanto amor para as pessoas que para as pessoas que são os nossos alunos, nossa família, que eles continuaram com a gente. Pelo menos boa parte dos alunos continuaram com a gente. Então esse foi o nosso alinhamento de valores. A gente ia além do dinheiro. E quando essas pessoas passaram por dificuldades financeiras na pandemia agora, a gente não desligou essas pessoas da escola. A gente não deixou de dar atenção, de dar um oi, de dar um bom dia, de perguntar se estava tudo bem. E nem, inclusive, excluiu essas pessoas do grupo para que elas não tivessem acesso às aulas. Porque outras pessoas estão pagando e não seria justo com elas. Não, muito pelo contrário. O que a gente acredita é que se numa situação de dificuldade, numa situação calamitosa como essa, a gente vai virar as costas para as pessoas que sempre estiveram do nosso lado, entende? Não vai contra os nossos valores. Então, tudo isso fez com que realmente a gente encontrasse uma linha de pensamento, o que a gente acredita, e aí a gente conseguiu realmente encontrar pessoas que acreditam no que a gente acredita, que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, e com isso foi muito mais fácil de dar todo esse valor, toda essa atenção para a dança, tanto da nossa parte quanto dos nossos alunos. Caramba, me empolguei aqui. Tá certo. Bom, vamos aqui, antes de chegar às perguntas. Acho que tivemos uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. A dança faz você emagrecer. Pode-se começar qualquer idade? Qualquer idade. Uma pergunta. Na verdade, isso sempre que a gente vai trabalhar com uma turma nova ou alguma campanha nova para atender novas pessoas, é interessantíssimo porque a internet nos dá, a gente dá os dados para a gente, né? E a maior procura pelo nosso trabalho, pela nossa academia, é dos 65 anos para cima. E isso é muito interessante, porque a gente realmente atende as pessoas com maior idade, né? Ou na melhor idade. Então, é uma coisa muito interessante que a dança, ela é para qualquer idade. E a dança online, ela parecia, no começo, ser um tanto exclusiva. Nós temos uma senhora, uma moça, uma mulher que está com seus 83 anos. E ela tinha feito 2 aulas presenciais. Ela amou, se matriculou na mesma hora, no dia que ela fez. Só que aconteceu a pandemia. Veio tudo o que aconteceu. Caramba. E aí ela estava um pouco frustrada, mas a gente começou a alinhar as ideias do trabalho online com as pessoas, começou a mostrar como seria e tudo mais. E ela no começo passou por uma série de desafios que o online acaba trazendo pra gente, que é um mundo novo, mas ela venceu todos esses desafios, ela conseguiu continuar, quis continuar, nós ajudamos, a equipe toda ajudou ela todo esse momento de dificuldade, de desafio, e ela resolveu fazer aula online, e tá amando, ela se inscreve em todos os cursos, todos os projetos novos. Então a dança ajuda, ela é terapêutica, ela também ajuda no emagrecimento, e ela não tem fronteiras. Essa moça, que é a dona Daisy, mostrou pra gente que não importa a idade, importa sim o que você quer. Se você acredita que é possível, ela não teve fronteiras nem para dançar, independente da idade, muito menos pelo método, que é online, né? Que legal. Isso aí. Bom, vindo aqui pelo tema, ajudar as pessoas no resgate, na conexão de suas crianças internas, laços afetivos, muito através da dança. O que você pode falar sobre isso? Quando a gente é criança, você tem alguma memória de quando você era criança, Diogo? Bastante. Bastante? Muita arte aí. Você lembra de algum momento, tem algum vídeo, alguma foto, algum registro de quando tocava alguma música e como você se manifestava? Tem algum registro desse tipo? Aí tem que perguntar pra minha mãe, hein? Você lembra de alguma coisa, alguma ocasião especial? Não. Não? Mas acho que era bem tímido, hein? Você era uma Bem criança tímido, tímida? moleque. É? É. Ó, a maioria dos casos do que eu conheço,
de crianças, tanto antigamente quanto hoje em dia. Inclusive, eu tenho um registro na época era o El Chan, né? Eu dançando boquinha na garrafa, eu não me orgulho muito desse registro, né? Mas é engraçado porque mesmo já quando criança, era uma festa, a gente ia pro sítio da minha avó, e aí rolava música altíssima, a gente ficava na beira da piscina dançando e gargalhando, e a música sempre foi um incentivador para que a gente conseguisse se manifestar, né? A música incentiva muito isso, ela consegue estimular risada, memória, lembrança, né? Enfim. E uma das coisas que a gente acredita é que as crianças... Por que se conectar com as suas crianças internas? Porque quando a gente vai crescendo, envelhecendo, mas o português mais claro, a gente vai emburrecendo. E quando eu falo de emburrecer, é que a gente vai sendo cada vez mais crítico, cada vez mais cuidadoso. Isso faz com que a gente não seja feliz de verdade muitas vezes. Porque a gente tem tanto cuidado com as nossas atitudes, com o que a gente vai falar, com o que a gente vai fazer e o que as pessoas vão pensar, que a gente acaba sendo privado de muita coisa, né? A gente se priva de muita coisa. E a criança, ela se permite. A criança, ela não tem julgamento. Pode ser até que você tenha sido uma criança tímida, mas eu tenho certeza que quando você tinha menos habilidade para conscientizar suas ações ou julgar o que é certo e errado, você tinha seus momentos de explosão, de euforia, de alegria, de felicidade. E muitas vezes esses momentos, os incentivadores são as músicas. Tanto é que você vê muito vídeo de criança dormindo no carro, sentada, alguma coisa do tipo assim, de repente toca uma música, a criança acorda dançando, tocando, rindo, né, brincando. Então, a música, ela é o porta-voz da felicidade. E a dança é uma forma de se expressar através do que a gente tanto ama, que é a música. Então, criança, ela é livre de julgamento, ela é livre de ideias de certo e errado. Por isso que eu gosto de pensar, por muitas vezes, tem inclusive uma série um documentário chamado Tarja Branca, que uma aluna me indicou esses dias, que eu vi, que fala sobre isso, sobre a brincadeira, sobre a liberdade de brincar. E a gente tem uma aluna aqui, inclusive a Valzinha, a Val Biadola, ela tá aqui, ó, que ela é uma eterna criança, como ela falou. E, assim, é muito nítido, é muito claro, quando a gente estimula as brincadeiras durante a aula, as pessoas se libertam de uma forma que é impressionante. A gente não propõe só a dança é um veículo, é uma ferramenta que nós temos. A gente trabalha diversas dinâmicas, diversas formas de divertir e de abrilhantar a vida da pessoa. E a brincadeira dentro da sala de aula é uma delas. Hoje a brincadeira está sendo através do online, inclusive a gente fez uma brincadeira hoje na aula, né? A gente acabou... Alô? Tá me ouvindo? Sim. Alô, aí, beleza. Às vezes tá travando um pouquinho o teu vídeo aqui, mas eu acho que é normal, né? Normal. Não, beleza. Então a gente fez uma brincadeira hoje na aula, muito bacana. E assim, a gente gargalha, a gente ri, a gente brinca e a gente dança. E a dança, na verdade, acaba sendo uma forma das pessoas buscarem assim. Onde é que eu posso me conectar com essas outras pessoas? Porque hoje em dia, com toda essa era digital que a gente está vivendo, com essa reforma de como a gente está se conectando e conversando, hoje a gente está, dando graças a Deus, né, por causa da internet, porque hoje a gente não teria uma condição de bater um papo assim, eu e você, graças à pandemia. Mas tem a internet. Então a gente tem condição de bater um papo e mostrar para as pessoas o meu lado e o teu lado, né? A nossa versão do nosso trabalho, da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, toda essa tecnologia, ela acaba afastando um pouco as pessoas. Então o que as pessoas buscam? As pessoas buscam formas de se conectar com outras pessoas. E a dança, normalmente, é a primeira coisa que os médicos, os psicólogos indicam. Ela falou, vai fazer uma dança, que é a dança terapêutica, você vai conhecer outras pessoas, você vai socializar, você vai
trabalhar com os seus hormônios, né? Você vai alimentar os seus hormônios, você vai emagrecer, você vai massagear o seu ego, você vai sair de casa, né? Se arrumar, se sentir mais bonito, mais bonita, enfim. Então a dança ela atende vários aspectos, várias direções. E quando a gente está falando de dança, a gente está falando de um ambiente social. Então por isso que agora, cada vez mais, a gente tem pensado em como brincar, como socializar, como se divertir e como dançar com outras pessoas. Por isso que essa missão aí que está na minha bio no Instagram, que é a forma de você se conectar com outras pessoas, laços afetivos, com as suas crianças internas e tudo mais. Legal. Bom, vamos aqui para algumas perguntas, deixar as perguntas relacionadas ao seu trabalho aqui, que tiver algumas coisas aqui de história, né? Selecionar algumas coisas assim que vou enquadrar também para não demorar muito tempo. Era uma pergunta aqui curiosa, né? Perguntando por que você escolheu, ou a sua família escolheu esse logotipo de vocês, né? É meio óbvio, mas talvez pode ter algum significado. E as cores do logotipo? Boa pergunta. Tudo começou com o nome Casa da Dança com K. Primeiro, a primeira coisa é que a gente queria que remetesse a uma ideia de família, de lar, de casa, de ambiente reconfortante, de um ambiente receptivo. E aí tudo começou partindo desse princípio. E aí o nome Casa da Dança veio, então a gente viu que tinha um registro já com Casa da Dança com C. Aí todo esse princípio sofreu uma reforma, uma reformulada, por conta de já ter um registro com a palavra casa com C. Aí a gente decidiu colocar com K. E a palavra com K estava vinculado a um casal. No logo tinha um casal dançando, era um casal, o rapaz em pé, com o braço aberto, colado nela, ela com uma perna aberta assim, e formava um casal. E assim, o princípio, a nossa ideia levou a gente para esse nome, que esse nome teve uma reconstrução por causa do já registro, né, do nome já registrado. E aí a gente foi para esse K, que tinha o casal, e a gente começou a bolar esse logo, ele veio com o tempo. Tudo começou com um nome, era escrito Casa da Dança, não tinha ainda o formato lá da casa. E depois de um tempo ele veio se reconstruindo, a gente passou por algumas designers e a gente conseguiu chegar nesse logo com a casinha e as palavras, tudo certinho escrito. E a gente deixou esse registro, esse nome por causa do registro, Casa da Dança. Legal, boa ideia. Perguntaram também, deixa eu pegar aqui. Quais são os ritmos ou as danças, né, vamos dizer assim, pessoal, que são mais procuradas hoje na Casa da Dança? Na verdade, eu posso te dizer num geral, não só na Casa da Dança. Normalmente, as danças mais procuradas, as mais comuns, são samba, bolero e forró. Tanto é que, antigamente, eles eram caracterizados como danças de salão. Quando você falava antigamente, eu faço danças de salão. Então, você fazia ou samba, ou bolero, ou forró. E, normalmente, são os mais procurados. Por conta... eu acredito por conta do Brasil, né? O samba, o forró, ele é muito comum, é muito fácil de se conectar com as músicas brasileiras. Então você escuta um forró quase sempre, Fala Mansa, muito famoso. O samba, acredito que seja o gênero musical mais famoso do Brasil. E logo em seguida também veio essa febre do sertanejo. O sertanejo ele explodiu. E aí, com toda essa febre, com essa explosão das músicas, logo as pessoas vêm procurar o sertanejo também. Então, normalmente são
Samba, bolero e forró. O samba e o forró são em primeiro lugar, depois vem o bolero, por conta até da nossa faixa etária de trabalho. A gente trabalha com um público com maior idade, melhor idade. Então, normalmente as pessoas de 60, 50 anos vêm procurar um estilo que elas acreditam ser mais afinizado com a idade delas, que é uma coisa um tanto Sim. errônea, não tem nada a ver. A pessoa, hoje tem pessoas de 80 anos, por exemplo, essa mulher, a dona Deise, ela faz Zouk com a gente. Zouk, que é olhado, que é encarado como um estilo de dança, né, para os jovens. E hoje ela faz Zouk com a gente. Então a gente fez ela quebrar essa barreira do medo de uma dança que aparentemente é de jovem. Então o bolero tem essa característica, né, das pessoas com mais idade procurarem. E hoje também o sertanejo, por causa da explosão do gênero musical. Mas uma coisa que é muito interessante é que esses estilos que são mais procurados, eles são mais procurados pelas pessoas que não fazem parte das danças de salão. Há algumas pessoas que fazem parte do mundo da dança e vêm procurar o nosso trabalho, por exemplo, elas já vêm com algo mais específico. Por exemplo, o zouk, a salsa, o samba rock, são estilos mais específicos que nem todo mundo que não faz parte do mundo da dança conhece, entendeu? Entendi. Legal. Essas novas, assim, fit dance, essas coisas assim, não. Também. A gente tá com uma professora agora, que é a Jess Figueiredo, acho que ela tá até aí. Ela trabalha com fit dance e com dança do ventre. Então a gente tem atendido essas pessoas também. E até que está tendo bastante procura. Mas uma das coisas que acontece aqui na casa é que como as pessoas nos reconhecem como uma empresa especializada em danças de salão, normalmente o que chega mais pra gente é dança de salão. A procura pela dança de salão. Aí quando as pessoas vêm através de outras fontes, como a professora de dança do ventre ou fit dance, elas acabam sabendo que aqui na escola tem. Mas a nossa especialização é realmente dança de salão. Legal. Bom, aqui a Mariana perguntou, ela acho que deve praticar dança de salão, mas ela foi em uma escola e falaram que tinha vários tipos. Então, quais são os tipos de dança de salão? Os tipos de dança de salão. É bem complicado porque existem inúmeros. Tem samba de gafieira, samba rock, salsa, forró, bolero, zouk, soltinho. Esses são os mais comuns aqui no Brasil. Sertanejo. Aí tem alguns que são são trabalhados mais em áreas internacionais, como Lindy Hop, West Coast Swing. Agora tem os ballroom, né, que é uma dança esportiva lá, que eles trabalham aquelas competições com mais postura. Tem valsa também. Enfim, eu acho que deve ter danças, inclusive, que eu nem conheço, que eu nunca ouvi falar. Mas deve ter mais de 15 danças de salão aí, no mínimo, conhecidas, para mais. E tem as que são regionais, tem as nacionais e tem as internacionais. Inclusive, o próprio estilo de dança, por exemplo, o samba de gafieira, aliás, o gênero musical samba, ele pode ter várias subdivisões, como o samba de gafieira, o samba rock, o samba funkeado. Tem várias subdivisões dentro do gênero samba. Legal. Acho que foi essa dúvida aí. Ela achou que dança de salão era um estilo, né? E aí a pessoa falou, mas tem vários tipos. Aí dá um nó na cabeça, a pessoa, né? Acho que vai lá, pô, dança de salão, aí o cara falando dos tipos, e agora? Qual que eu escolho? Não sei. Deve ter dado um pouco de confusão pra pessoa. Complicado. E quais são as danças menos procuradas? O Marcos quer saber aqui. E por que não são procuradas? Talvez é porque, dê um exemplo, as pessoas não têm conhecimento? Boa. A gente tem, por exemplo, a salsa.
A salsa, ela tem força, ela tem muita força lá no exterior. Aqui no Brasil, ela já foi mais forte. Então hoje, uma das coisas que potencializou, que alavancou as danças e alguns estilos específicos, foi a dança dos famosos. Então quando você vê salsa lá, você fica curioso para saber o que é salsa. Aí você vai pesquisar na internet, você gosta, e aí você decide procurar. Mas muitas vezes as pessoas se assustam ou não se atraem por aquele estilo dançado lá, naquela apresentação, naquele local que ela viu. Então, o que é mais comum as pessoas procurarem? O que elas mais gostam de ouvir. Então, é muito comum você ouvir um samba e procurar alguma dança que dê para dançar dentro do samba. Então, aí as pessoas vão começar a descobrir, a passar pelo labirinto das danças. Porque aí tem samba de gafieira, samba rock, samba no pé, samba funkeado, tem um monte de samba. Aí a pessoa, por exemplo, vê um sertanejo, ouve um sertanejo, ela vem procurar o sertanejo. Então, os que ela mais procuram tem a ver com a afinidade auditiva dela. E os que ela menos procura, né, os que são menos procurados nas danças, tem a ver também, eu acredito que, com a falta de conhecimento desses estilos. Esses estilos de dança, eles são muito mais conhecidos no mundo da dança de salão. E também tem um outro fator, que é a região. Por exemplo, São Paulo capital, é muito comum, é muito forte o samba rock. Aqui na Baixada Santista já nem tanto. E no Rio de Janeiro é muito forte o samba funkeado. Claro que tem uma estilização, tem uma divisão do samba, mas existe um estilo de dança chamado samba rock, existe um estilo de dança chamado samba funkeado. E no Rio de Janeiro, que inclusive foi lá a fonte do criador, lá é muito comum ter o samba funkeado. Aqui na Baixada Santista já não é tão comum. Então, tem essa divisão também por conta da região que a gente tá dançando, o local onde a gente dança. Alguns lugares são mais conhecidos, alguns estilos e tudo mais. Enfim. Certo. Aqui uma pergunta um pouco mais pessoal. Talvez pode ser um aluno, um ex-aluno. Deixou um nome aqui, Rodrigues. Não sei, deve ser alguém do teu aluno aí, não quis deixar o nome, né, o primeiro nome para não tomar um puxão de orelha. Ele perguntou qual é o seu ponto mais forte e qual é o seu ponto mais fraco. Talvez o mais forte pode ter sido um puxão de orelha que ele tomou e não quis pôr o nome dele aqui. O ponto mais forte com relação ao meu trabalho ou ao Thiago? Ele deixou aqui com as aulas, assim, algo que você se destaca dando as aulas e um ponto fraco que você não tentar corrigir. Deixou aqui, exemplo, qualidades e defeitos. Legal. Em relação ao meu trabalho, as minhas aulas, eu acredito que o ponto mais forte, se eu posso colocar, é que eu acredito que a imagem que a gente tem de nós mesmos é muito deturpada, é muito equivocada relacionada ao que as pessoas enxergam da gente, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu acredito ser um ponto positivo é fazer as pessoas gargalharem, fazer as pessoas sorrirem, rirem e gargalharem, né? Em níveis diferentes de felicidade, de sorriso e de palhaçada. Eu gosto muito disso, eu gosto de fazer as pessoas chegarem até aqui a minha aula, a minha escola, e mostrar o quão sério é o meu trabalho, o quão importante é o meu trabalho na vida delas, e ao mesmo tempo o quão divertido e descontraído isso vai ser. Eu acho que esse é o ponto mais forte. O meu ponto negativo, eu acredito... eu sempre tive muito problema com o horário. Eu sempre acordei 5 horas da manhã para trabalhar, xingando Deus e o mundo, né? Eu acredito que um defeito que eu tenho é lidar com os meus horários de uma forma mais assertiva. Hoje, que eu sou o meu patrão, que eu sou
a pessoa que administra o meu horário, eu acredito que se eu não souber lidar com essa, com essa liberdade, eu vou acabar desandando. Então, tem horas assim, eu tenho nuances. Tem horas que eu preciso concentrar, eu sento, edito os meus vídeos, dou a minha aula, faço a minha planificação, estudo, porque eu sempre estou atualizando o meu produto, a minha linguagem, as minhas ideias. Então, eu sempre estou estudando, sempre estou contratando novos cursos assim que eu acabo um. Então, eu sempre estou em movimento. Mas quando eu paro, eu demoro muito para engrenar de novo. Sabe? Eu paro por horas. Sabe? Existem estudos hoje que as pessoas são muito mais consumistas do que fornecedoras, né? Que as pessoas consomem muito a internet, ficam no Instagram, no Facebook, no YouTube, e tem um pouco de verdade nisso. E eu acredito que quando eu paro para ser consumidor, eu exagero. Eu não tenho o equilíbrio. Tem um mosquito aqui chato. E eu tento ser muito mais fornecedor hoje. Eu tento fornecer produtos, conteúdos, ideias, alegrias para as pessoas. Eu acho que o meu ponto negativo é não saber equilibrar hoje o meu lado consumidor com o meu lado produtor. Entendi, legal. A coisa colocou aí, ó, Valdinha, né? Ponto forte, aulas organizadas com muito comprometimento. Ah, valeu, Valzinha. Essa aí ela se identificou. Uma penúltima pergunta, já adiantando que essa entrevista vai lá para o nosso canal do YouTube, tá, galera? Vocês podem, aqui tá o nome aqui, Personal Psicocare, é só digitar lá no YouTube, pôr na lupinha que já aparece. Quando colocar Personal Psicocare, já aparece no nosso canal em destaque. Logo, logo vai estar lá do Thiago também. Então, quem não viu, vocês podem avisar que vai estar lá no nosso canal. Boa. Tá? Essa entrevista aqui. Estou transmitindo para o meu canal do YouTube também. Que legal. Depois me explica isso aí, tá? Fazer um ao vivo. Parar de fazer pelo Instagram aqui, fazer pelo YouTube. Então, nossa penúltima pergunta aqui é da Maria. Quais são as metas e objetivos a serem alcançados? Perdão? Quais são as metas? As metas que você quer fazer, que você quer, né, tentar chegar, ou algo que você já planejou, e o objetivo que você quer alcançar. Ah, metas e objetivos. Ah, tá. Os objetivos, quais são as metas e os objetivos que eu quero alcançar ou que eu já alcancei? É que falhou na hora. A meta, algo que você já alcançou ou que você ainda está pensando no futuro, algum projeto que você está começando a lançar agora e quer ver ele explodir lá, até lá, um sucesso? Legal. Ó, eu penso que os meus objetivos hoje, eles estão alinhado com os meus valores e graças a Deus está tudo indo muito bem. Por mais que a situação esteja realmente uma catástrofe, né, uma calamitosa, eu estou conseguindo, graças a Deus, tirar leite de pera, né, que é assim, esse é o ditado, né, leite de pera. Eu tô trabalhando, graças a Deus, com pessoas maravilhosas, a minha mãe, a Jéssica e todos os alunos da casa que estão nos apoiando. Então, os nossos objetivos realmente estão sendo alcançados. Eu penso em expandir mais o nosso trabalho. Eu quero chegar no nível nacional. Hoje a gente já está conseguindo atender algumas pessoas online de outras cidades. Isso é muito bacana, eu jamais imaginei isso. E com esse trabalho online, com tudo que está acontecendo, a gente está vendo a possibilidade disso acontecer. E eu quero expandir o meu trabalho para o Brasil e depois para o Brasil afora. A minha meta, como professor de dança, é ter pelo menos mais 1000 pessoas aprendendo comigo no próximo ano. Mais 1000 pessoas. Eu quero alcançar mais 1000 pessoas. Esse é o meu objetivo e eu vou trabalhar para isso. Tanto presencialmente quanto online. E a minha meta como empresa é fazer com que a Casa da Dança seja um local inesquecível para o resto da vida das pessoas. Fazer com que as pessoas cheguem aqui
e falem desse local para o resto da vida. Eu acredito que a gente já tenha alcançado esse nível de conexão com algumas pessoas. A grande maioria hoje que está com a gente porque ama a escola e a escola ama os alunos, tem essa troca, tem essa valorização, mas eu quero fazer isso com mais pessoas. Eu quero que mais pessoas tornem a Casa da Dança inesquecível e a Casa da Dança seja inesquecível na vida delas. Essa é a minha meta como professor e como empresa. Show, tudo de bola. Bom, nossa última pergunta, uma pergunta minha mesmo, que eu já faço aqui. Como a gente já chegou estourando o tempo aí, para o Instagram não me derrubar, eu vou deixar falar aqui, né, que é complicado, ele não avisa, né? A gente tem que controlar aqui o tempo. Então, qual a mensagem que você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista, a galera que fez as perguntas, né, mesmo o cara não querendo se identificar, né? E os elogios que você recebeu aí também, e a galera que vai ver lá no nosso canal do YouTube. Bacana. Primeiro, mais uma vez, agradecer. Esse convite foi realmente diferente para mim. Eu normalmente estou acostumado a convidar as pessoas e a conduzir os projetos. Eu fiquei... gera um pouquinho de receio, né? Você ir até o projeto de alguém e falar de alguma coisa que você está acostumado, mas de repente é novo no mundo da pessoa. E eu achei que foi muito receptivo a ideia, as pessoas que estão aqui, a galera está elogiando, eu fiquei muito feliz com isso. Era novo para mim, mas eu achei bacana ter experienciado mais essa possibilidade nova na minha vida e fico feliz por ter sido com você, meu querido. E a mensagem que eu queria deixar para as pessoas, olha, eu não sou muito bom em deixar uma mensagem com palavras, eu gosto de fazer isso através da minha arte, através da dança. Mas se eu pudesse falar alguma coisa que poderia acrescentar, contribuir na tua vida, é que você seja feliz, que você se conecte com a criança anterior, você que está aí do outro lado da telinha que está assistindo, que você seja livre de julgamento, que você cante, grite, dance mais. Hoje eu vejo o valor disso, A Valzinha sempre chegava aqui, eu sinto muita saudade disso, inclusive a Val, nossa aluna, ela sempre chegava aqui cantando, cantarolando, dançando, essa felicidade toda. E realmente eu sinto muita falta disso, das pessoas estarem aqui entrando e participando e cantando e dançando. Então eu vejo o valor disso, eu vejo como que é a pessoa ser livre de julgamento. E eu sou uma pessoa que tento conquistar isso para mim, que tenta ser livre, se libertar desses julgamentos, porque eu sou uma pessoa que conduz as aulas, os projetos, a escola, que administra várias coisas por trás, que tem todo um trabalho, e aí a gente pensa tanto em manter a postura, né? Essa ideia do que as pessoas vão enxergar e tal, e a gente tem cada vez mais, eu penso cada vez mais em me desligar disso, em ser mais livre, em mais feliz. Se ser feliz é ser um empresário com postura e contido e tudo mais, tá tudo bem também, não tem problema. Mas se você sente falta de cantar, de gritar, de dançar, de mostrar para o mundo a tua felicidade, então é a minha mensagem. Faz isso sem medo, faz isso sem dó e bota para fora essa voz aí. Tá certo. Bom, quando voltar a casa, no ao vivo, a galera, aquela aglomeração, né, que é as aulas, me fala pra gente ir aí fazer outra gravação, mas agora na prática, né, aí vai ser no teu mundo, né, que agora você tá fora do teu mundo, fora do aquário, né, então, pra gente conseguir filmar o máximo de aula possível, direto do canal ao vivo, lá do YouTube, e sendo uma rotina do professor, né? Primeiramente, para a gente conhecer, foi essa primeira, e agora a segunda, você avisa a gente aí. Legal. Vai ser um prazer mostrar a nossa realidade para vocês, e eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente gosta. Ok. Isso aí. Galera, muito obrigado quem assistiu a nossa entrevista. Amanhã a gente tem 2 entrevistas, uma falando sobre suicídio, com uma doutora lá de Chapecó, e com um professor aqui de Santos também falando um pouco da
de melhor tempo, ou menor tempo na musculação do seu treinamento, tá bom? Obrigado, Thiago, por ter aceitado esse convite. Imagina, Diogo, é um prazer. A gente vai podendo fazer outras entrevistas, agora você já quebrou o gelo, já não tá mais tímido, não tá mais ansioso. Pô, A gente combina outros dias e para fazer outras entrevistas, outros temas ou alguma novidade que você quer falar e quer compartilhar, a gente faz aí também. maravilha, vai ser um prazer, meu querido. Valeu. Um abraço, gente. Valeu. Abraço a todos, boa noite.